6h40, já estamos de volta e aqui em chamada de vídeo já a quem agradecemos a participação do Dr. Carmino de Souza, ele que é professor de hematologia e hemoterapia do Departamento de Clínica Médica da Unicamp e também para a população aqui de Campinas, né, o ex-secretário de Saúde da gestão Jonas Donizete aqui no município, Dr. Carmino de Souza, é o André Berenguel aqui junto com o Flávio Paradella. Muito obrigado pela disponibilidade em atender a CBN em Campinas e um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, André, muito obrigado, Flávio. É um prazer falar com vocês novamente. A gente sabe da importância da CBN nesse momento, em todos os momentos, mas esse em particular. Muito obrigado. E eu queria, antes de mais nada, parabenizar as mulheres do Brasil, do mundo, e particularmente as mulheres da saúde. A gente sabe que a saúde hoje é uma área do conhecimento feminina, não é? Quando eu me formei, só 10% da minha turma eram meninas. Hoje a gente tem na área médica um absoluto compartilhamento, em outras áreas da saúde, uma maioria absoluta de mulheres. Então o enfrentamento dessa pandemia, nós podemos dizer que é muito mais feminina do que outra coisa. Muito obrigado a todas elas. Sem dúvida, até aproveitando essa situação em Campinas, o senhor conhece muito bem, a gente tem à frente, né, da saúde, hoje a gente tem um secretário, lógico, mas também comandando essa questão, a gente tem a própria Andréa von Zuben, né, diretora do Devisa, e também a Brigina Kemp, duas mulheres que têm se esforçado e muito, né, com certeza, nessa questão, e a gente tem visto até ouvintes mandando mensagens com frequência aqui, agradecendo, né, e falando a respeito da eficiência também do SUS aqui em Campinas com relação à vacinação. É impressionante isso. Das minhas 6 diretorias, quando secretário, 4 eram ocupadas por mulheres, né? A Andréa, sem dúvida, é de uma competência incrível e ela tem ocupado um papel importantíssimo, não só no enfrentamento, como na divulgação, na comunicação. A gente sabe que um dos dramas que nós vivemos na pandemia é a questão da comunicação de risco. A gente não consegue, a informação está aí, todo mundo tem informação, todos nós informamos o tempo todo, só que a comunicação de risco acaba falhando e a população acaba entrando, vamos chamar, num período refratário e não atende as demandas feitas, seja pelas autoridades, seja pelos meios de comunicação. Talvez seja um dos grandes problemas que nós estejamos enfrentando, e não é só no Brasil, né? Quero deixar bem claro, essa questão da refratariedade tem acompanhado o mundo inteiro, principalmente o mundo democrático, onde é muito mais difícil você estabelecer padrões, ordens e condutas, né, do que em sociedades mais totalitárias, onde é mais fácil que a população cegamente obedeça aquilo que tem sido solicitado. Nesse momento, a comunicação de risco talvez seja um dos maiores desafios que nós temos. Ex-secretário Carmino de Souza, muito bom dia, prazer conversar com o senhor novamente. Situação sobre a Covid-19 e Campinas não é diferente, praticamente aí uma situação muito difícil, uma pressão muito grande, né? A gente fala numa beira de um colapso do sistema de saúde. E quando a gente conversava lá em dezembro, a gente esperava um 2021 bem melhor, secretário. O que aconteceu de lá para cá para a gente ter tanta dificuldade, chegar aqui em março, mesmo com uma vacina, tendo essa dificuldade? Bom, em primeiro lugar, dizer da nossa enorme satisfação de ter as vacinas, né? Nunca a ciência trabalhou tão rápido. Nós podemos até dizer que os cientistas trabalharam direito, né? Os cientistas colocaram para a sociedade as vacinas todas aí que são eficientes. Agora, o ritmo de vacinação depende de várias coisas que têm sido amplamente discutidas. O que eu acho, Flávio, que aconteceu, nós tínhamos 2 hipóteses, né? Uma hipótese é que o coronavírus fosse uma doença sazonal, parecida com outras doenças respiratórias, como a gente vê com a gripe, etc. Se fosse isso, talvez a gente tivesse um aumento de casos um pouco mais adiante por conta do período de inverno. E a outra hipótese, que infelizmente foi a que prevaleceu, é que qualquer descuido, nós cansamos de falar, o vírus não gosta de frio ou calor, ele gosta de gente.
E aí foram vários descuidos sequenciais e que levaram a essa situação que nós estamos hoje. A gente viu na primeira onda que parecia uma série de epidemias uma atrás da outra, como se você virasse a página. Então o norte, o nordeste, o sudeste, etc., eles não eram concomitantes. Você tinha um período muito ruim num lugar, um outro período muito ruim no outro, etc. Agora, nós igualamos tudo, porque uma série de situações aí, eu acho que tudo começou com o processo eleitoral, né? Em março de 2020, a gente pediu ao TSE, ao Conselho de Secretários, para que não houvesse eleição, porque a gente sabe, e não é o dia da eleição, né, Flávio? O dia da eleição, as pessoas se cuidam, tem álcool em gel, tá todo mundo e tal, mas o processo eleitoral, com milhares e milhares de candidatos circulando, se reunindo, é claro que não tem como não se reunir em clubes de serviço, em áreas fechadas aí para conversar com o eleitor, as pessoas se abraçam. Você viu aqui em Campinas, 2 candidatos a prefeito tiveram Covid, vereador eleito, vereador não eleito, enfim. Depois vieram as festas de fim de ano, todas elas, as aglomerações, as confraternizações, as festas em família, as férias de verão que já tinham sido dramáticas no hemisfério norte. O hemisfério norte, a gente sabe que o verão é curto, né? E eles ficam desesperados pelo sol, pelo dia longo, etc. E saem, vão para as baladas, etc. Isso foi mortal para o hemisfério norte, seja a Europa, seja Estados Unidos, Canadá e etc. E, por fim, nós tivemos o carnaval. E nós hoje, exatamente hoje, estamos pagando pela somatória de todas essas, vamos dizer, dessas ações que não poderiam ter acontecido e que foram se somando. Hoje nós estamos todo mundo na mesma página, quer dizer, ao contrário da primeira onda, onde havia um certo refresco, porque você pegava uma e depois pegava outra, e estamos todos na mesma página. Eu não acredito que nós, em Campinas, pela estrutura da cidade, nós felizmente vivemos numa cidade privilegiada do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista do compromisso. Nós acabamos de falar do trabalho do Devisa, o prefeito diretamente envolvido, o secretário, todo mundo muito envolvido, o presidente da rede Mário Gatti. O Estado agora tem que se envolver um pouco mais, nós precisamos do Estado nesse processo para dar a estrutura que a gente tem que dar. Eu digo, para a saúde, o que resta, Flávio? Resta cuidar das pessoas, porque não sobra. Eu queria ainda aproveitar esse momento para enfatizar o trabalho feito pela rede de atenção primária da cidade, as especialidades. É impressionante o número de pessoas atendidas todos os dias, que são monitoradas em casa, por teleatendimento, por telemedicina. O que a gente vê, as imagens hospitalares, UTIs, é a parte mais dramática, é a parte mais visível do processo. Mas não tenha dúvida, existem milhares e milhares de profissionais hoje trabalhando nessa questão da pandemia. E nós temos que entender que, por outro lado, as outras doenças não desaparecem. Nós continuamos tendo câncer. Eu estou voltando à Unicamp agora e fico impressionado com a quantidade de doentes, por exemplo, com leucemias agudas. Na semana passada nós tivemos 4 casos na universidade de leucemias agudas e que tem que ser tratados. Eles não podem esperar passar a pandemia. E, por outro lado, você tem politrauma, você tem AVCs, infartos e etc, etc. Então, o sistema ele é pressionado por todos os lados. O problema da Covid-19 é que você não pode ou não deve deixar o paciente num ambiente público, porque isso gera confusão, tumulto, contaminação, circulação do vírus. Então, diferentemente de outras doenças que você segura um pouco na porta, que você leva para a estrutura ainda não 100% adequada, o Covid não. O Covid você tem que tirar e tem que levar para a estrutura adequada o mais rápido possível. Então, a questão do momento, ela é dificílima. Eu tenho certeza que vai passar, porque já passamos por isso e isso vai acabar passando. Mas nós precisamos de ações mais coordenadas, mais uniformizadas. Não pode cada um fazer o que acha que deve fazer. Mesmo no campo das vacinas, eu acho que a vacina é um bem público. A vacina tem que ser disponibilizada para a população, claro,
como toda vacina tem os seus grupos prioritários, etc., mas ela tem que ser disponibilizada. Eu estou muito incomodado, e não é de agora, com essa história de jogar vacina no mercado de negócios. A vacina não pode ser isso, senão nós vamos quebrar a equidade do processo. A vacina tem que ser disponibilizada para todos, independente de qual vacina. Não é? Então, nós temos que ter vacina, todas as vacinas são boas, nós temos o privilégio de ter 2 institutos aqui, que é o Instituto Butantan e o Instituto Fiocruz, né? Que são 2 institutos produtores de vacinas, são vacinas boas, não é? E podemos ter outras vacinas. A OMS tem que um pouco harmonizar isso também, Flávio. Não pode deixar um país comprar tudo e o outro não ter nem condição de comprar nada. Isso vai piorar a situação da pandemia em médio e longo prazo. Então é um momento muito difícil, mas é um momento também importante de fazer esse debate de como a gente quer seguir adiante, não só do enfrentamento dos doentes, que é claro que nós temos que fazer sempre, a saúde jamais vai se furtar. Eu acho que tem se falado muito da exaustão dos profissionais de saúde. Nós vamos trabalhar. Eu tenho certeza que, independente das pessoas estarem ou não cansadas, elas vão continuar trabalhando, etc. Mas nós precisamos de planos mais consequentes, mais organizados, mais harmonizados, e temos que ter uma política de vacinação que a gente possa saber, olha, até julho tantos vão ser vacinados, até dezembro tantos vão ser vacinados. E com isso nós vamos ter um horizonte muito mais claro. A vacina é uma luz enorme no fim do túnel. As primeiras informações sobre o impacto das vacinas nas epidemias são ótimas informações, que vêm do primeiro mundo e até nossas. Já começamos a ter algumas informações, ainda que preliminares, importantes em redução de mortalidade, em faixas prioritárias e mesmo em profissionais de saúde. Não vemos mais profissionais de saúde graves nesse momento e estão, nesse momento, praticamente todos vacinados. Então, nós precisamos organizar, nós temos que nos organizar. O Brasil está completamente conflagrado, completamente desorganizado e acho que, apesar de tarde, nós temos que fazer, porque não podemos deixar isso aleatório, porque a gente sabe que se cada um puxar um vetor para um lado, a resultante pode ser nula. Então não dá para ser assim, nós temos que fazer uma resultante que possa ser boa para todo mundo. Doutor Carmino, o senhor falou agora há pouco com relação às aglomerações, lá aqueles problemas desde o início do processo eleitoral, depois festas de final de ano, carnaval, e agora em menos de um mês a gente vai ter a Páscoa, Semana Santa, né? Mais um feriado. E deve ser um momento com relação aos outros feriados em que a situação estará mais crítica com relação a leitos e a ocupação. Isso eu falo em nível Brasil, né? Por outro lado, a gente já tem a vacina, com muitas pessoas já vacinadas em primeira dose, algumas já em segunda, só que há já relatos de pessoa que acabou contraindo a Covid entre a primeira e a segunda dose. Isso pode levar a um engano das pessoas, dessa falsa, entre aspas, imunização da primeira dose e uma maior aglomeração já na Páscoa também? André, façamos o que façamos, os princípios de enfrentamento da pandemia não podem mudar. O distanciamento tem que continuar, o uso de máscara indefinidamente, e hábitos de higiene, álcool em gel. Esse feriado tem que ser abortado, a meu ver. As pessoas têm que ficar em casa, têm que ter juízo nesse momento. Não adianta jogar com a sorte. Isso é meio randômico, é meio sorteio. Você não sabe em que momento, em que lugar você vai se contaminar. Nenhuma vacina garante que você acaba com a doença. Não é esse o objetivo da vacina. O objetivo das vacinas é reduzir os agravos, reduzir a transmissão e reduzir a mortalidade. Esses são os objetivos. É por isso que nós vacinamos para sarampo, para H1N1, etc. Raras foram as doenças que foram eliminadas com a vacina. Nós temos o exemplo da varíola e depois no Brasil a poliomielite, mas outros países do mundo mantêm a poliomielite. Então os objetivos das vacinas são objetivos de diminuir, vamos chamar, as morbidades ou a morbimortalidade.
mas ela não vai acabar com a doença. Esses hábitos vão ter que ser mantidos por um período, eu acho, indeterminado. Todas essas aglomerações potenciais, elas têm que ser combatidas e têm que ser evitadas. Eu acho que o melhor jeito de resolver um problema é não criar. As pessoas têm que entender isso. O segundo melhor jeito de resolver um problema é resolver. E o terceiro é empurrar com a barriga. Nós estamos empurrando um pouco o problema, achando que nós vamos resolver por absoluto acaso. Não vai acontecer isso. Se nós não trabalharmos duro, nós não vamos resolver isso. E o melhor jeito de resolver é não criar o problema. Então as pessoas têm que entender, têm que se conscientizar de que nós precisamos nos proteger. Nos proteger. Uma coisa inocente de uma reunião familiar pode ser fatal para o grupo familiar. Então, as pessoas se protejam. Eu acho que tudo vai passar, mas não é rápido. Nós vimos que o vírus é muito duro, ele é muito preparado para enfrentar essa epidemia. Ele sim, nós não, né? As mutações eram esperadas. A gente sabe que elas viriam e ainda virão aos montes, algumas não causam muita mudança no comportamento da doença, mas algumas mudam. É o que nós estamos vendo em apenas 3 mutações, mas que são extremamente preocupantes, e a nossa variação, a nossa variante amazônica, que é bastante preocupante. Dr. O lado Carmen. bom disso é que, aparentemente, essas variantes, elas são protegidas pelas vacinas, quer dizer, as pessoas que forem vacinadas estarão protegidas, elas não são capazes ainda de ultrapassar a proteção que as vacinas têm dado. Isso é muito bom, não é? Mas, por outro lado, a gente sabe que, como você disse, as pessoas podem contrair a Covid, mesmo tomando as 2 doses, viu, André? Não é só a primeira. Às vezes, mesmo com a segunda, ninguém tem ainda absoluta certeza sobre o grau de proteção, que tipo de proteção, por quanto tempo terá essa proteção, quem de nós se protege ou não. A maioria deve se proteger, mas existem provavelmente pessoas que não terão uma resposta imune adequada, de modo que eu acho que as medidas habituais, não farmacêuticas, como se diz aí, não farmacológicas, são as melhores e são as necessárias ainda por um longo período de tempo. Dr. Carmen, eu queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender novamente a CBN.